A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma das mais profundas expressões da fé cristã, representando o amor infinito de Cristo pela humanidade. Sua história remonta ao século XVII, quando Jesus apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque, uma freira da Ordem da Visitação, revelando-lhe a importância de seu coração como símbolo de misericórdia e redenção. A partir dessas aparições, a devoção se espalhou pelo mundo, sendo oficialmente reconhecida pela Igreja e celebrada com grande fervor até os dias de hoje. Você conhece a história do Sagrado Coração de Jesus? Hoje você vai conhecer. Sente-se e aproveite, pois você está no Sagrado Canal. Antes de conhecermos a história dessa tão grande devoção, vamos ver primeiro o que é o coração de Jesus. Na linguagem bíblica, o coração quer dizer toda a pessoa na sua unidade de consciência, inteligência, liberdade. O coração indica a interioridade do homem, como também a sua capacidade de pensar. É a sede da memória, centro de escolhas e projetos. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus revela, sobretudo, o infinito amor de Deus por cada um de nós, seus filhos. Sendo assim, é também um chamado para que aprendamos a amar como Ele nos amou e ama. Em primeiro lugar, Deus quis ter um coração de carne. Isso se torna evidente na encarnação do Verbo, pois Ele se fez homem, através de Jesus Cristo, para nos amar com o coração de seu Filho. O objeto específico dessa devoção é o imenso amor do Filho de Deus, que o levou a entregar-se por nós à morte e a dar-se inteiramente a nós no Santíssimo Sacramento do altar. Dessa forma, a devoção ao Sagrado Coração resulta também na devoção a Jesus Eucarístico. A seguir, conheça a história do Sagrado Coração de Jesus. Capítulo 1 As origens da devoção. A França é filha primogênita da Igreja. Ela foi um berço de santos e também um lugar de aparições marianas, como Nossa Senhora della Salette, em 1846, e Nossa Senhora de Lourdes, em 1858. E foi neste país que Deus quis também despertar a devoção ao seu Sagrado Coração. Alguns místicos na Idade Média, como Matilde de Magdeburg e o beato dominicano Enrico Suso, já cultivavam a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E em 1672, João Eudes, sacerdote francês, celebrou esta festa pela primeira vez. Mas foram especialmente com as revelações de Nosso Senhor feitas à mística francesa Santa Margarida Maria Alacoque, a partir de 1673, que a devoção se propagou ainda mais. Capítulo 2 Santa Margarida Maria Alacoque. Santa Margarida Maria Alacoque nasceu em 1647. Era de uma família católica e recebeu uma boa formação cultural e religiosa. No entanto, seus pais hesitavam em deixá-la ir para o convento, como era sua vontade. Contudo, depois de ter sido curada de uma doença, tinha convicção da intervenção divina. Entra para a Ordem da Visitação, aos 24 anos. Foi uma freira e mística francesa da Ordem da Visitação. Ela recebeu visões de Jesus e de Maria, as quais revelaram o poder do Sagrado Coração de Jesus. Ao todo, o Senhor lhe deixou 4 grandes revelações. A primeira grande revelação. Santa Margarida Maria Alacoque viveu no convento francês de Para-Elemonial, desde 1671. Já tinha fama de grande mística quando, em 27 de dezembro de 1673, recebeu a primeira visita de Jesus, que a convidou a tomar o lugar, na celebração da Última Ceia, que pertencia a João, o único apóstolo que, fisicamente, encostou a cabeça no peito de Jesus. E lhe disse: Meu divino coração é tão apaixonado de amor pelos homens que, não podendo conter em si as chamas da sua ardente caridade, precisa da tua ajuda para difundi-las. Por isso, escolhi você para este grande desígnio. A segunda grande revelação. É provável que a segunda grande revelação tenha ocorrido numa primeira sexta-feira do mês, no ano de 1674. O Sagrado Coração apareceu-lhe em um trono de chamas, mais brilhante que o sol e mais transparente que o cristal, rodeado de espinhos encimado por uma cruz.
E ele me fez ver que o ardente desejo que tinha de ser amado pelos homens e de retirá-los da via da perdição, onde Satanás os precipita em multidão, o havia feito formar esse desígnio de manifestar seu coração aos homens, com todos os tesouros de amor, misericórdia, graça, santificação e salvação que ele continha, a fim de que todos os que quisessem render-lhe e proporcionar-lhe todo o amor, honra e glória que estivessem em seu poder, ele os enriqueceria com abundância e profusão desses divinos tesouros do coração de Deus, de que era a fonte. E que era necessário honrar sob a figura desse coração de carne, do qual ele queria a imagem exposta e colocada sobre mim e sobre o coração, para aí imprimir seu amor e cumular de todos os dons de que estava pleno, e para nele destruir todos os movimentos desregrados. E que em toda parte onde essa santa imagem fosse exposta para ser ali honrada, ele espargiria suas graças e bênçãos. A terceira grande revelação ocorreu provavelmente também em 1674, num dia em que o Santíssimo Sacramento estava exposto. Assim, estando ela mais uma vez diante desse sacramento do amor, entrou em êxtase e viu nosso Senhor Jesus Cristo todo radiante de glória com suas 5 chagas, brilhantes como 5 sóis. E a sua sagrada humanidade lançava chamas de todos os lados, mas, sobretudo, de seu sagrado peito, que parecia uma fornalha. Abrindo, desvelou-me seu amantíssimo e amabilíssimo coração, que era a fonte viva daquelas chamas. E foi então que ele me mostrou as maravilhas inexplicáveis do seu puro amor, e o excesso a que ele tinha chegado no seu amor aos homens, dos quais não recebia senão ingratidões e friezas. Disse-lhe o Redentor do mundo: isto, as ingratidões e friezas, custa-me muito mais do que tudo quanto sofri na minha paixão. Tanto que, se eles os homens correspondessem com um pouquinho de amor, eu teria um pouco de tudo quanto fiz por eles, e ainda quisera fazer, se possível fosse. Contudo, eles não têm senão friezas e repulsas para todo este meu afã de lhes fazer bem. A quarta grande revelação. Embora Margarida Maria não mencione a data desta revelação, os estudiosos julgam que teria ocorrido entre 13 e 21 de junho de 1675, dentro da 8ª da festa de Corpus Christi. Ela narra em sua autobiografia, 92, e em carta a São Cláudio de La Colombiere. Estando como de costume diante do Santíssimo Sacramento, Nosso Senhor lhe disse, apresentando seu divino coração: eis o coração que tanto amou os homens, que nada poupou, até se esgotar e consumir para lhes testemunhar o seu amor. E, em reconhecimento, não recebo da maior parte deles senão ingratidões, pelos desprezos, irreverências, sacrilégios e friezas que têm para comigo neste sacramento de amor. Mas o que é ainda mais doloroso, é que os que assim me tratam são corações que me são consagrados. Por isso te peço que a primeira sexta-feira depois da 8ª do Santíssimo Sacramento seja dedicada a uma festa particular para honrar o meu coração, reparando a sua honra por meio de um ato público de desagravo, e comungando nesse dia para reparar as injúrias que recebeu durante o tempo que esteve exposto nos altares. E eu te prometo que o meu coração se dilatará para derramar com abundância o influxo do seu divino amor sobre aqueles que lhe renderem esta homenagem. Por fim, o Senhor apresenta a Santa Margarida o seu desejo de que o rei da França, Luís XIV, consagre a si mesmo e toda a sua corte ao Sagrado Coração de Jesus. Apesar de o pedido ter sido negado, e de toda a prudência da Igreja, muitos bispos permitiram a fundação de confrarias em honra a esta preciosa devoção ao longo do século XVIII. E, desde então, a devoção só aumentou. Santa Margarida Maria Alacoque morre aos 43 anos, em 1690, depois de muito sofrer e lutar para propagar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Capítulo 3 As 12 promessas do Sagrado Coração. Nas aparições de Nosso Senhor a Santa Margarida Maria Alacoque, ele revela como está o seu coração, que é desprezado pelos homens diariamente. Eis o coração que tanto tem amado os homens, que a nada se poupou até se esgotar e consumir para testemunhar-lhes o seu amor. E em reconhecimento não recebo da maior parte deles senão ingratidões por meio das irreverências e sacrilégios, tibiezas e desdéns que usam para comigo neste sacramento de amor.
E o que mais me custa é tratar-se de corações a mim consagrados os que assim me tratam. Mas, além das visões, o próprio Jesus revela que cumprirá grandes promessas na vida daqueles que se dedicarem, de fato, à devoção ao seu sagrado coração. Não se sabe exatamente quem as enumerou em 12, como conhecemos hoje, mas é certo que elas estão contidas nas revelações, conforme os registros da própria Santa Margarida. Conheça as 12 promessas. Primeira. A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem de meu sagrado coração. Segunda. Eu darei aos devotos de meu coração todas as graças necessárias a seu estado. Terceira. Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Quarta. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Quinta. Serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Sexta. Lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Sétima. Os pecadores encontrarão, em meu coração, fonte inesgotável de misericórdias. Oitava. As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. Nona. As almas fervorosas subirão, em pouco tempo, a uma alta perfeição. Décima. Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. 11ª. As pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome inscrito para sempre no meu coração. 12ª. A todos os que comunguem, nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Capítulo 4. A popularização da devoção. Depois da morte de Santa Margarida, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus foi se popularizando cada vez mais. O processo de reconhecimento e aprovação da Igreja também é prudente. A festa do Sagrado Coração de Jesus foi instituída quase 2 séculos depois das aparições. No entanto, isso não impediu que muitos mantivessem uma devoção particular durante esses anos. Vamos conhecer agora alguns acontecimentos que contribuíram para propagar a devoção. A Revolta da Vendeia. A Revolta da Vendeia acontece em meio à Revolução Francesa. A região da Vendeia era uma área rural que, anos antes da Revolução, foi evangelizada por São Luís de Montfort. Ele esteve lá pregando em missões, e a fé do povo se manteve de tal forma que os princípios da Revolução foram por ele contrariados. Mesmo com a pobreza da região, os camponeses se recusaram a invadir e tomar as terras da nobreza, porque estas não lhe pertenciam. Era um povo simples, mas de muita fé. Conheciam os mandamentos que lhes foram ensinados pelo santo e diziam que fazer aquilo seria atentar contra os mandamentos não roubar e não cobiçar as coisas alheias. A pregação de São Luís contemplava também o culto mariano e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o que foi refúgio para essa gente católica durante a Revolução. Logo, diversos homens e mulheres, nobres, padres e leigos se uniram para resistir à Revolução e poderem viver a sua fé. A imagem do Sagrado Coração como na visão de Santa Margarida, um coração em chamas, coroado de espinhos e encimado por uma cruz, passou a ser para eles um distintivo e também uma proteção contra os males da época. Inclusive, muitas pessoas, durante a Revolução, foram levadas à prisão e até mortas por confeccionar, distribuir ou portar a estampa do Sagrado Coração. Os contra-revolucionários de Vendeia usavam uma insígnia do Sagrado Coração, onde se tinha escrito Dieu le roi, que quer dizer, Deus é Rei. Sagrado Coração de Jesus, ressurreição de amor, fonte de luz. E você conhecia esta linda história de devoção? Deixe aí embaixo. Obrigado por confiar no Sagrado Canal. Paz e bem. Até a próxima.